Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui é dado um desenho isométrico de uma caixa de armazenagem e temos aqui dois cabos de sustentação. Bom, qual a ideia? A ideia é verificar o ângulo entre este cabo AB e esta superfície plana, como se fosse aqui a tampa desta caixa. E, posteriormente, verificar o ângulo entre planos, entre os cabos ABC e a própria superfície desta caixa. A superfície plana dessa caixa corresponde à tampa. Bom, então, em primeiro momento, o que vamos fazer? Vamos transferir estas informações aqui para o plano cartesiano. Então, o ponto D, temos o valor de cota 0 e o valor de abscissa e o valor de afastamento também é 0. E este ponto D vamos caracterizar na origem do sistema cartesiano. Então, caracterizamos aqui a projeção do ponto D com seu respectivo valor de cota. Neste caso, é o valor 0. O ponto E, vamos ter que verificar a sua medida. Então, esta distância daqui corresponde ao valor 4. Então, deste ponto D, ao longo do eixo X, vamos marcar o valor de 4 metros. O valor em Y é 0 e o valor em cota do ponto E corresponde ao valor 0. Então, marcamos aqui o ponto E. Depois, vamos marcar o ponto B e o ponto C. Precisamos verificar as coordenadas do ponto B. Então, vou traçar uma linha paralela ao eixo Z. E desta linha paralela ao eixo Z, vamos medir. Então, vamos medir o valor de x é o valor 0, no caso do ponto B. O valor em y é um valor negativo. Então, esta distância corresponde a 2,7, arredondando. Então, 2,68, inserimos aqui o valor 2,7. Então, deste ponto daqui, 2,7, menos 2,7. E o valor em Z precisamos verificar. Então, esta medida daqui até o ponto B, 1,34, 1,3. Então, o ponto B corresponde ao valor de cota de 1,3. Deixamos esta caracterização. O ponto C vai ficar numa mesma horizontal, certo? Então, podemos traçar uma paralela ao eixo X. E fica também alinhado uma paralela em relação ao eixo Y. Então, podemos traçar uma paralela ao eixo Y. E o valor de cota do ponto C é o mesmo valor de cota do ponto B. Então, esta distância daqui, ela é idêntica tanto para o ponto B quanto para o ponto C. Então, o valor de cota do ponto C corresponde a 1,3. Depois, o ponto A, precisamos verificar o valor em x. Então, medimos deste ponto até este. Temos o valor 2. Então, vamos marcar aqui o valor 2 em x. Em y não temos variação. E o valor de cota do ponto A é deste ponto até o próprio ponto. Valor 5. Então, temos a representação daqui do ponto A. A partir do momento que representamos estas informações, transferimos as informações do tridimensional para o plano de projeção, agora podemos caracterizar o plano e a projeção da reta. Então, a projeção deste cabo AB seria como se fosse esta representação. Claro que aqui está em perspectiva, mas seria toda a projeção de AB seria esta linha daqui, certo? Então, todo o cabo de A até B corresponde a esta projeção, tá bem? Somente para termos uma visualização. Bom, a partir do momento que temos estas representações daqui, vamos caracterizar o plano, a superfície de toda a tampa, a partir da reta de maior declive.
Bom, aqui temos uma horizontal de cota 0, que é esta horizontal daqui, e temos uma horizontal de cota de 1,3. Então, basta traçar uma reta perpendicular a estas horizontais. Esta reta corresponde à reta T, ou seja, o plano T fica caracterizado pelos pontos da superfície dessa tampa, ou seja, pelos pontos B, C, D, E, certo? Bom, então sabemos que este ponto daqui corresponde ao valor 0 e este ponto corresponde ao valor de 1,3. Então, toda esta representação da reta de maior declive podemos caracterizar, transladar ao longo destas horizontais. Então, estabelecemos este ajuste e com isso podemos deixar marcado aqui que este valor é 0, porque não deixamos sobreposto ao desenho. Porque muitas vezes é interessante caracterizarmos, transladarmos a reta de maior declive de tal forma que não venha ficar com várias linhas sobrepostas. Pode proporcionar uma certa confusão na representação. Então, transladamos esta reta de maior declive que caracteriza o plano da tampa desta caixa de armazenagem. Bom, a partir do momento que temos estas representações daqui, a reta de maior declive com no mínimo 2 pontos que caracterizam as horizontais, podemos verificar o ângulo formado entre o plano e o próprio segmento AB. Bom, para saber o ângulo entre uma reta e um plano, é necessário o quê? Representarmos uma reta que venha a ser perpendicular ao plano e também venha a ser concorrente com a reta AB. Então, vamos representar uma reta perpendicular a este plano T. Esta reta daqui, vou deixar aqui em verde, vai corresponder a uma reta que é perpendicular ao plano. Porque a partir do momento que temos uma reta perpendicular ao plano e concorrente com a reta AB, o ângulo formado entre a reta e o plano vai ser o ângulo complementar do ângulo formado entre as duas retas. Bom, uma reta é perpendicular a um plano quando as projeções são paralelas, as cotas crescem em sentidos opostos e o intervalo é inverso. Por isso que vamos ter que rebater o plano T. Então, vamos marcar aqui 1,3 e vamos rebater para o valor de cota 0. Então, caracterizamos aqui todo o plano T rebatido para obtermos o valor do intervalo. Então, uma perpendicular e vamos ter o intervalo inverso. Bom, o intervalo inverso vai corresponder a esta medida daqui, deste ponto até este. Então, vamos transferir esta informação daqui. Esta informação de intervalo inverso, transferimos para esta reta que está em verde. Então, se este ponto corresponde ao valor de cota 5 e o crescimento das cotas é 1 para 1,3, então este ponto daqui será o valor de 3,7. Ou seja, vamos manter a variação de 1,3 na vertical. Então, temos aqui o valor de 3,7. Caracterizamos esse ponto. Se o crescimento das cotas é nesse sentido daqui, então o sentido vai ser o oposto. Bom, a partir do momento que temos esta reta daqui, temos que encontrar no mínimo 2 horizontais. Pelo menos uma horizontal que venha ligar desta reta AB até esta reta que é perpendicular ao plano, para termos a reta charneira. Bom, então temos que descobrir. Então, neste caso daqui, podemos verificar nesta reta onde temos o valor de cota 1,3. Então, podemos rebater aqui para o valor de cota 0. Vou marcar aqui o valor de 5 unidades.
E aqui vou marcar o valor deste ponto com o valor de 3,7. Bom, toda a reta que é perpendicular ao plano, rebatida, vai ser esta reta daqui, certo? Bom, a partir do momento que temos a reta rebatida ao valor de cota zero, o que vamos fazer? Vou estabelecer aqui, estender ela até a projeção correspondente. Então, toda a reta que é perpendicular ao plano, rebatida, ela fica nesta posição. Então, no caso aqui, queremos verificar o valor de 1,3. Então, posso marcar nesta linha daqui, tá? O valor de 1,3. Então, no próprio alinhamento, depois eu traço uma paralela a esta projeção da reta. A partir do momento que caracterizamos isto, vamos ter este ponto daqui como sendo o valor de 1,3, ou seja, marcamos 1,3 aqui, alinhamos para transferirmos para a sua projeção. Então, este ponto daqui corresponde ao valor de 1,3. Então, vamos caracterizar aqui este valor de 1,3 da reta que é perpendicular ao plano. A partir disto, basta rebatermos as duas retas, verificar o ângulo em verdadeira grandeza e diminuir de 90 graus. Então, temos esta caracterização aqui da reta. Então, ajustamos estes valores e a partir destes ajustes podemos representar a reta charneira. Então, a reta charneira vamos unir do 1,3 até este ponto daqui, que corresponde a 1,3. A partir disso, podemos rebater este valor de cota, que é o valor 5. Então, para estabelecermos este rebatimento, vou prolongar aqui a reta charneira, vou traçar uma reta perpendicular à reta charneira e uma reta paralela à reta charneira e diminuir. Então, temos o valor 5, eu vou diminuir 5 de 1,3, então vamos marcar nesta reta daqui o valor de 3,7. Então, a partir do momento que caracterizamos uma paralela charneira com o valor da diferença, ou seja, toda essa medida tem o valor de 3,7, 5 menos 1,3, vamos ter o triângulo de rebatimento. Este triângulo de rebatimento, ponta seca do compasso nesse ponto de intersecção, ao valor de hipotenusa. Prolongamos esta reta, prolongamos a reta que é perpendicular à charneira, e neste caso vamos ter o ponto 5 rebatido ao valor de 1,3. Então, todo este ponto daqui corresponde ao ponto 5 rebatido ao valor de 1,3. A partir disto, basta unir. Então, temos o ponto 5 rebatido ao valor de 1,3, unimos deste ponto daqui até este. Ou seja, esta é a representação da reta que é perpendicular à charneira, rebatido. E vamos unir deste ponto B até este ponto, ou seja, o cabo AB rebatido ao valor de 1,3. Então, toda a medida correspondente, o ângulo entre estas duas retas aqui, vai ser este ângulo, que é o valor de 26 graus. O que temos que fazer? Vamos ter que diminuir de 90. Então, a partir desta reta daqui, eu vou traçar uma reta, um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo complementar é este ângulo, que corresponde ao valor de 64 graus. Então, este é o ângulo entre o cabo AB e o plano T, certo? Este ângulo daqui, desta reta em relação a esta superfície plana.